como é que eles estão divididos, né? Esses criacionistas. A gente tem dois grupos importantes. A gente tem os chamados Nova Terra e Velha Terra. Nova Terra é quem acredita que o mundo foi criado de 6 mil a 10 mil anos. Faz uma leitura semi-literal da Bíblia e diz isso. E o Antiga Terra, o Velha Terra, são os caras que acham que não, o mundo foi criado há muito tempo atrás, mas, enfim, é muito mais design inteligente, mas a complexidade dos organismos ela é tamanha que não seria possível explicar por seleção natural e outros meios mais. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Essa intuição, em parte, ela está certa. E a gente vai ver hoje. Mas não porque há qualquer coisa de religioso ou místico. É porque a evolução por seleção natural não é o único mecanismo que leva a isso tudo que a gente está vendo e que nos define. Nós, na cultura, no século XXI, o organismo humano, como a gente é, como a gente o encontra, hoje em dia inserido no mundo. Não. Tanto que a gente está inserido no mundo e esse mundo é o mundo da cultura. Então as coisas não funcionam de maneira tão simples. Mas isso não significa que haja qualquer, vamos dizer assim, qualquer lacuna suficiente, qualquer lacuna do ponto de vista das evidências que possa ser preenchida pela tese de que há uma mão invisível de um criador ou do que quer que seja, que vai lá e gera esses organismos. Pelo contrário, as leituras existentes, porque se é assim me explica como, as leituras existentes dos fatos são todas contrárias a isso. Então, por exemplo, a Terra surgiu há 4,54 bilhões de anos. O universo há 13 bilhões de anos, mais ou menos, 13,8 bi-anos. É um tempo muito longo, entende, para esse papo todo. Não há evidência nenhuma das inundações da Arca de Noé. Não há nenhuma... Tá, tem um monte de evidência de inundação, tem documentário da Netflix, tem tudo isso. Mas não tem evidência nenhuma, tá? Não existe, tá? Não existe ninguém sério que está endossando com dados geológicos fundamentados. E não faz sentido. Imagina você botar todas as espécies. Que tamanho de barco é esse? Era maior do que o estado de São Paulo, esse barco? Entende? Não tem sentido o negócio, não tem sentido do ponto de vista dos conflitos internos. Não tem nada a ver, não tem como, tá? E quando a gente olha, vou botar um pouquinho de óculos, estou cansado de ficar sem óculos. Quando a gente olha do ponto de vista dos dados arqueológicos, né? Então a gente vê que, por exemplo, a gente tem muita homologia. O que quer dizer? Eu tenho uma mesma coisa, uma mesma estrutura de base e ela serve para duas coisas diferentes, né? Então, por exemplo, eu tenho, né, uma estrutura óssea que no humano vira uma coisa, na baleia vira outra. Eu tenho uma questão da distribuição geográfica em lugares específicos, né? Galápagos tem um pássaro que só tem lá. Mas o que é isso? Deus falou, botou pássaro só lá? A gente tem muitas evidências da genética, né? Como a genética, né, a expressão dos genes vão gerar esses traços vão ser transmitidos, o que fecha o espaço, fala assim, não, mas não tem como essa coisa tão maravilhosa ter surgido. Tá bom, mas daí você vai e estuda como ela funciona, você fala, entendi, ela funciona de maneira puramente mecanicista. Sim, puramente mecanicista. E esse mecanicismo está estruturado, por sua vez, em cima de uma base fisiológica, que em última análise vai chegar na expressão de genes, né, transcrição, produção de aminoácidos, estruturas proteicas em cima desses aminoácidos. Sim, e no final das contas isso é transmitido. Então, por que não? É incrível, eu sei que é incrível, não é porque é incrível que não é explicável, que são duas coisas diferentes. E as simulações hoje em dia, sobretudo com inteligência artificial, são muito claras. Então o que mais tem é simulação. Você pega e simula o que acontece com uma população quando você introduz uma variação do tipo tal, e aí você vê a evolução acontecendo na sua frente. Você faz 1 milhão de anos se passarem em, sei lá, uma semana de experimento. Cansei de ver isso. E aí você vê surgir, você vê isso surgir inclusive com seres vivos efetivos, com bactérias, tudo isso. Então
a evolução ela é frequentemente reconstituída, porque afinal de contas ela não é uma coisa que acabou, que parou, a gente vive nesse contexto, é isso aqui. Então a gente encapsula um pedacinho disso que a gente chama de evolução e cria um ambiente favorável, mas muito parecido com condições que simulam muitos anos em pouco tempo e vê exatamente acontecer aquilo que se espera do ponto de vista das teorias evolucionárias em boa medida. Então, essas coisas todas dão uma visão de que há, assim, muita base para se afirmar o que a gente já sabe, nenhuma base para essas outras coisas, por mais que às vezes os argumentos pareçam tão criativos, tão interessantes, né? Tipo David Shapiro, não sei se vocês conhecem, um moço jovem tal, fala coisas que parecem tão inteligentes, e elas são, porque a inteligência está na articulação, na maneira de convencer. Eu diria que é difícil convencer alguém de algo quando você está na desvantagem do ponto de vista das evidências. Então, eu não desmereço de forma nenhuma o exercício retórico, mas como exercício retórico, você sai dali e refresca a cabeça e para pensar nos argumentos de verdade e nas bases empíricas, nas evidências para os argumentos, você vê que não se sustenta nem um pouquinho. Então, eu vou resumir para vocês, assim, muito brevemente, quais são esses argumentos mais poderosos, né? Que os semi-criacionistas, por assim dizer, os adeptos do design inteligente com ar científico, o que falam? Um argumento tá certo, de repente, a evolução por seleção natural, ela pode ser, de fato, um dia comprovada, mas não passa de uma teoria, afinal de contas, está até no próprio nome, é a teoria da evolução por seleção natural.